Há mais de 4 meses, a nova direção da Associação Mineira de Municípios, a AMM, solicitou, sem sucesso, uma reunião com o governador do estado para discutir demandas das prefeituras. A principal delas é a compensação financeira de serviços assumidos pelos municípios que são de responsabilidade do estado. Quais são as áreas afetadas e qual é a razão da falta de diálogo? Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas e democráticas com o objetivo de discutir temas políticos, econômicos, sociais, além da realidade mineira e nacional. E para falar sobre o assunto, temos o prazer de receber aqui o presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Orion, também aqui o Eduardo, o Ivan, uma oportunidade grande para a gente esclarecer, trazer à tona vários assuntos importantes para Minas Gerais, principalmente sob a ótica do municipalismo, a defesa das cidades, que afinal de contas é onde as pessoas vivem. Muito bem. Bom, você já adiantou para mim, vai me ajudar a entrevistá-lo, o presidente da Associação dos Procuradores de Minas Gerais, APMinas, Ivan Ludovici Cunha, e o diretor de Relações Institucionais do Sindicemp, o Sindicato de Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, Eduardo Amorim. Obrigado aos dois pelo auxílio luxuoso aí. Muito bem. Além do Sindicemp e da APMinas, participam desse projeto, então, as seguintes entidades: a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a AFENG, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, o Sindifisco MG, e o Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o Sinjus MG. Presidente Falcão e prefeito aí reeleito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, com 85% dos votos válidos e conta com aprovação de mais de 90% entre os patenses. É isso tudo mesmo, prefeito? Parabéns. Entre os patenses e paturebas, a gente discutia aqui mais cedo, né, que lá tem esses dois gentílicos, digamos assim, essas duas nomenclaturas, né, o patense, quem nasce lá, o patureba, quem vem de fora, e é isso mesmo, graças a Deus a gente tem desde o primeiro mandato uma aprovação alta, baseada em muita presença, transparência, muito trabalho, muitos resultados. Hoje a população, a política mudou muito, né, as pessoas têm acesso às informações em tempo real, sobretudo em um município, uma cidade onde você pode... Apesar de ser uma cidade hoje com 170 mil habitantes, as pessoas estão vendo as novas escolas, hospital novo que foi aberto, obras de asfaltamento, iluminação de LED na cidade toda, redução de tarifas como taxa de iluminação pública, água, esgoto, ônibus coletivo mais barato, com ar-condicionado, com Wi-Fi, enfim, tem muita coisa boa sendo feita, o que nos levou, inclusive, ao convite, né, que eu recebi para disputar a eleição da AMM, que é a Associação Mineira de Municípios, onde a gente também teve sucesso na eleição e está buscando, nesse mesmo espírito, fazer um trabalho próximo dos prefeitos, das prefeitas, dos vereadores, enfim, dos municípios. E temos percorrido o estado todo levando os serviços da associação e defendendo. Afinal de contas, hoje, de tudo que o brasileiro paga de imposto, só 10% fica nas prefeituras, nas cidades. Então, mais do que nunca, essa luta municipalista, essa defesa das prerrogativas dos municípios, ela é necessária, pois as nossas obrigações também, elas têm só aumentado, são muitas votações em Brasília, novas obrigações, e a gente está lá para defender os municípios com firmeza. Falcão, apesar dessa gestão moderna, dessa aprovação toda como gestor, como político, né? Dessa aprovação, você foi do partido do governador, o Novo, é hoje líder, representante de 853 municípios de Minas Gerais, legitimado nas últimas eleições, ou seja, uma liderança incontestável. Ainda assim, não é recebido pelo governador Romeu Zema. Qual a razão dessa falta de diálogo? Ele não pratica o diálogo ou ele é assim mesmo? Olha, eu me filiei ao Partido Novo em setembro de 2015. Tenho com o governador Romeu Zema, sempre tive a melhor das relações, né? Lá fiquei 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Em 2020 eu tive minha primeira grande decepção aí com o partido. O partido não permitiu a nossa candidatura, né? E eu fui candidato e fui eleito pelo Podemos. Em 2023 eu voltei para o Partido Novo e depois fui reeleito em 24. Em 25 fui convidado a concorrer como presidente da Associação Mineira de Municípios, algo que poderia ajudar, inclusive, o governador
em seu projeto nacional e ajudar também o vice-governador em seu projeto estadual. Algo que fui oferecer a ambos, né? Falei, olha, estou sendo convidado e pretendo aceitar o convite, desde que vocês também entendam, dentro de uma perspectiva de grupo, né? Porque eu estou ali há tantos anos defendendo, apoiando, acho que posso contribuir e pode ser uma eleição importante para aproximar os municípios do governo do Estado. E, infelizmente, eu não tive o apoio, ao contrário, o governo trabalhou contra a nossa candidatura. E aí especula-se os mais variados motivos, como, por exemplo, o projeto político do vice-governador, onde ele tem, invariavelmente, afastado algumas pessoas que talvez ele entenda ali que possam atrapalhá-lo em seus objetivos, né? E comecei a fazer o nosso trabalho na AMM de forma, como sempre fiz. Eu já fui presidente de associação comercial, Conselho de Segurança Pública, e antes de entrar na política. Eu não entro em nada só para participar, nem para ser submisso a ninguém, né? Comecei a fazer o trabalho com firmeza, com independência, mas com muito respeito, de forma institucional. E nós apresentamos essas demandas que você citou, das rodovias, dos hospitais regionais e as despesas que os municípios hoje assumem, que são de obrigação do Estado. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, IMA, Emater, Hemominas, IEF. São muitos aluguéis que os municípios pagam, cessão de funcionários, água, luz, telefone, faz repasse de verba. E hoje, facilmente, aí são centenas de milhões de reais que os municípios pagam todos os anos para órgãos estaduais. E a gente não teve resposta dessa demanda até hoje. Completaram-se 4 meses já, como você citou. E a gente tem percebido muito mais por parte do vice-governador, que me parece já ter assumido o governo na prática já há algum tempo. Ele mesmo sempre diz, eu mandei, eu fiz, alguém falou comigo, governador, mas ele não assumiu ainda, mas ele já assumiu as rédeas, digamos assim, né? Isso me parece bastante claro. Tanto que ele veio a público e debochou da ajuda que os municípios dão, especialmente as forças de segurança, onde ele disse que mandou cortar toda a ajuda que um prefeito dava, e quando ele foi ver, eram 2 estagiários, ironizou. Ele estava se referindo ao meu município, que na verdade são 7 milhões e 200 mil por ano que a gente investe aí em órgãos do Estado. E só na Polícia Civil eram 13 funcionários cedidos, fora água, luz, telefone, limpeza, pagamento de aluguel, e ele cortou só de Patos de Minas. Como ele disse, ele mandou cortar e cortou só de Patos de Minas da Polícia Civil e depois da Polícia Militar também. E sem repor nenhum funcionário, ou seja, não foi para atender o nosso pedido, que seria o Estado assumir as despesas e não cortar. Foi uma retaliação. Foi uma retaliação muito clara. E então vejo que existe, da parte dele, do vice-governador, uma certa animosidade. E o que a gente fica pensando é que ele deveria seguir o exemplo do governador, que é uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa calma, respeitosa, algo que até os adversários concordam, né? Todo mundo sabe que o governador é assim. Infelizmente, o vice-governador tem seguido outra linha e talvez a grande diferença entre o primeiro e o segundo governo seja exatamente essa. O primeiro governo Zema, eu considero que foi um bom governo, porque o governador foi o Romeu Zema. No segundo governo, veio a figura do vice-governador e algumas coisas mudaram, né? E esse perfil da administração, a forma de tratar, né? essa tratativa, a falta do diálogo, talvez aí uma certa truculência, né? Pelo que a gente tem visto, e até pelo episódio pessoal, familiar que a gente viveu também lá em casa. Essa transferência de responsabilidade do Estado para os municípios, ela é histórica, né? Mas pela primeira vez também a AMM se manifestou, quis discutir, colocar isso na mesa. Isso tem se agravado? Por que vocês tomaram essa decisão de mudar isso? Todos os dias, Orion, na AMM, ou por telefone, ou onde for, né, nós estamos percorrendo o interior de Minas com as caravanas, já fomos em Divinópolis, já fomos em Machado, no sul de Minas, já fomos lá em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, vamos agora para Conceição do Mato Dentro, aqui na região central, cerca de 160 quilômetros de Belo Horizonte. Todos os dias é tema os novos problemas que surgem. Nós temos em Brasília, por exemplo, as chamadas pautas-bomba. No final de fevereiro, os prefeitos estarão, do Brasil todo, né, estarão lá em Brasília para discutir essas situações, que muitas delas
são pisos salariais, e aí isso até coloca os prefeitos e prefeitas numa situação difícil, né? Porque fica parecendo que então você está contra determinado piso. Não, nós estamos contra imposições, novas obrigações para os municípios, que são o lado mais fraco da história, sem a fonte do custeio, sem dizer de onde o dinheiro vai sair. Ou seja, você vota um determinado piso salarial em Brasília, tira foto, bate palma, todo mundo fica bem na fita e simplesmente empurra a conta para o município, que eu repito, tem só 10% do que a população paga de imposto. Quase tudo está em Brasília, uma boa parte no estado e quase nada no município. Então, a vida está nas cidades, mas os recursos não. Essa é a realidade. E a questão das despesas que o Estado tem empurrado historicamente para os municípios, como você disse, e é verdade, esse é mais um dos elementos-chave para que a vida das prefeituras ela seja cada vez mais complicada. Então, nós entendemos, inclusive, e esperávamos que o governo apresentasse um plano de uma transição. Olha, não é possível assumir tudo isso agora de uma vez. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelos aluguéis. Nós vamos começar a assumir os aluguéis. Não, vamos fazer diferente. Vamos começar a devolver servidores cedidos. Começar um processo, né? Agora, nem resposta nós tivemos. E esse tipo de retaliação que é pessoal, muito claramente aí, por parte do vice-governador, né? A gente tem as informações hoje, todo mundo tem seus relacionamentos e sabe que existe uma orientação para não atender a AMM. Por outro lado, eu fico feliz que as nossas demandas tenham orientado as ações do governo. A questão da Copasa estava sendo tocada de qualquer forma, né, a toque de caixa, como se diz, e nós começamos a defender que os municípios participassem, né, desse debate. Afinal de contas, quem assina contrato de água e esgoto é prefeito que é cobrado, e quem conhece os problemas de cada cidade onde a Copasa está trabalhando são os prefeitos. O presidente da Copasa foi demitido e entrou uma nova presidente com o mesmo discurso que a gente já vem defendendo nos últimos meses. Então, ainda que eles não admitam, o que está acontecendo foi resultado, sim, da nossa pressão. Os próprios cortes de convênios, ainda que tenha sido só em Patos de Minas, eles esperam que tenha sido um primeiro passo. Uma decisão, uma discussão também suscitada, iniciada pela AMM. E agora nós estamos tratando da questão também dos pedágios, né? Desse modelo de concessões do Estado, que embora eu pessoalmente seja a favor de concessões bem feitas, o que a gente não pode permitir são concessões que são feitas à revelia do interesse público. Entendi. Concessões onde o pedágio é lá em cima, R$15, não tem melhoria nenhuma, e é injetado no caixa do governo a título, né, de outorga 300, 400 milhões de reais às custas da população que está lá pagando o pedágio. E sem diálogo, né, Ivan, não dá para fazer uma boa gestão. Sua participação, por favor. Bom, Falcão, amigos, tudo bom? O senhor citou uma questão muito importante aí, que é a Copasa. E os municípios são os responsáveis por fornecer serviço, assinam contrato com a Copasa. Alguns fazem por conta própria, né? Tem seus próprios serviços autônomos, né? De saneamento. E fazendo esse link entre Copasa, privatização e diálogo, eu gostaria de saber do senhor como tem sido, ou se existe, essa interlocução em relação à possível futura privatização da Copasa, né? A AMM, se ela foi chamada a sentar na mesa, tanto pelo governo como pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas também vai acompanhar essa questão. Eu queria saber como a AMM tem se posicionado e acompanhado isso, se foi convidada para acompanhar, para defender os interesses dos municípios, que, no final das contas, são os principais afetados por essa privatização. Exatamente. Doutor Ivan, no município, o prefeito ele sabe qual bairro falta água, ele sabe aonde a Copasa abre o buraco e não fecha, ele conhece as ruas que têm o maior número de intervenções ali, que aquela rua é problemática. Não tem como o prefeito não participar desse processo. E aqui é preciso deixar claro uma situação, né? Muita gente tem dito, mas a AMM é contra a privatização, a AMM é a favor. Não cabe à AMM defender ou não a privatização. Porque nós temos 853 prefeitos e prefeitas em Minas Gerais. Nós temos prefeitos a favor da privatização, que a Copasa presta um péssimo serviço em vários municípios, e temos muitos prefeitos contra a privatização. Então eu não posso colocar a minha opinião pessoal à frente da situação que é institucional.
cabe à AMM assegurar os direitos e prerrogativas dos prefeitos em qualquer caso que aconteça. Avançando a privatização ou não, nós temos que defender o interesse dos prefeitos que precisam participar do processo. Como eu disse aqui anteriormente, eu até sou a favor de concessões bem feitas. Fiz concessões no meu município, por exemplo, de iluminação pública, baixando a taxa de iluminação pública em 15%, colocando LED na cidade toda. Hoje é um dos melhores serviços do nosso município. Concessões bem feitas. O mesmo vale para pedágios, o mesmo vale para saneamento, uma modelagem bem feita, que represente o desejo da população, que é melhorar o serviço, é ter preço justo. Agora, um processo que avança sem a participação dos prefeitos, ele é prejudicial, porque tem município que precisa ampliar a captação e distribuição de água. No outro, já é necessário uma obra na estação de tratamento de esgoto. No outro, a questão principal talvez é a tarifa. Em vários outros não tem tratamento de esgoto, a Copasa faz só o tratamento de água. Então, a particularidade de cada município, ainda mais em um estado diverso como Minas Gerais, que cada cidade, tem cidade mineradora, cidade do agro, tem cidade que é montanha, tem cidade que é plana, tem cidade rica, cidade pobre, cidade grande, cidade pequena. Nós temos mais de 500 municípios com menos de 10 mil habitantes. É tudo muito difícil e particular, né? Cada cidade tem sua particularidade. E aí, eu fico satisfeito de ver que essa demanda nossa levou a Copasa, o governo do estado, a trocar o presidente da Copasa, e agora sim a Copasa está chamando os prefeitos. Ontem mesmo teve mais uma reunião com um grupo grande de prefeitos, e a gente tem alertado os prefeitos do seguinte: a lei federal, o marco regulatório do saneamento, ela dá o direito, e mais do que isso, o dever do prefeito decidir no caso de desestatização, ou seja, se a Copasa vai ser vendida, os prefeitos não são obrigados a aceitar automaticamente, não. Essa é a nossa visão, me parece que é a visão do Tribunal de Contas também, e até do vice-governador, que andou se manifestando e dizendo que, calma lá, agora os prefeitos vão poder reavaliar. Ou seja, você aceita a nova empresa se você quiser. No mínimo, você tem o direito de rediscutir o seu contrato e fazer um contrato baseado nas suas particularidades. E a gente também teve a satisfação de ser incluído aí na mesa de conciliação. Hoje nós estamos participando da mesa de conciliação composta pelo Tribunal de Contas do Estado, AMM representando os municípios e Copasa, /Governo de Minas, né? Eu acho que é o instrumento aí mais contundente e objetivo para que a gente defenda o interesse dos municípios mineiros. Tudo bem. Eduardo Amorim, representante aqui do CID sempre, estreando em nosso podcast. Por favor, sua participação. Realmente é um prazer estar aqui, né? Ivan, Falcão. Falcão, me preocupa às vezes, e como fundador de entidade de servidores públicos, né? A questão quando o senhor fala do piso, eu entendo que acaba que os municípios eles ficam com uma carga muito pesada. Mas a sua visão é pró-servidor também, além de pró-povo, né? Na prática, inclusive, Eduardo, eu gosto de lembrar que eu concedi em Patos de Minas os maiores aumentos reais que os servidores tiveram aí nas últimas décadas. Nós melhoramos as condições dos servidores sensivelmente, desde a cadeira que o servidor senta, ao computador que ele trabalha, ao prédio onde ele está ali instalado, lotado, né? Seja ele da educação municipal ou da saúde, ou a própria sede administrativa da prefeitura, absolutamente tudo foi reformado ou tem novas instalações. Então, mais do que o discurso, algo que meu pai me ensinou desde pequeno, o que vale não é o que você fala, não, o que vale é o que você faz. E em Patos de Minas, com a caneta na mão, com a administração que a gente faz, tirando de um lugar, colocando no outro, economizando daqui para aplicar ali de outro lado, pagando as dívidas, trabalhando governança, transparência, a gente conseguiu hoje ter uma aprovação que é fantástica entre os servidores municipais. Claro que a situação do Estado ou de um outro órgão ou do Judiciário, cada um tem a sua realidade orçamentária, mas eu acredito que é muito possível, desde o início, você estabelecer uma relação respeitosa com os servidores, e não é só salário, não é só isso que é importante para o servidor. A relação, o respeito, a transparência, você manter o que você diz, né? Você cumprir o que foi prometido, e o servidor compreende isso,
e eu também não vejo nenhuma possibilidade de se fazer uma boa administração sem grupo, sem servidores, sem uma boa equipe. Veja, em Patos de Minas, 4.000 servidores. O prefeito é só uma pessoa. É claro que é o prefeito que tem a caneta, é lógico que ele dá as diretrizes, mas se o restante do ecossistema, digamos assim, se a prefeitura não comprar a ideia do prefeito, as coisas não vão andar, ou no mínimo não vão andar na velocidade necessária. No governo do estado é a mesma coisa, no governo federal a mesma coisa. Então, essa também é uma capacidade que o gestor precisa ter, de externar os seus planos, de se sintonizar com os servidores, fazer com que o servidor se sinta colega de trabalho do prefeito. Eu trabalho muito isso em Patos. Eu sou colega de trabalho aqui, gente, dos servidores, só que eu sou temporário, né? Meu mandato é de 4 anos. Quem está lá e é de carreira, muitas vezes sabe mais do que o prefeito, tem que ser chamado para contribuir, tem que ser colocado nas funções estratégicas para extrair o máximo ali da capacidade daquele servidor que tem bagagem, que já viveu de tudo. Já viveu enchente, já viveu pandemia, já viveu dívida, já viveu períodos de maior capacidade financeira da prefeitura. E a gente tem que saber, como um técnico de futebol, né, saber colocar cada um na sua melhor posição para extrair o máximo ali daquele profissional. Focão, eu queria voltar à questão da Copasa. A gente sabe que você adiantou há pouco que teve ou terá esse encontro na mesa de conciliação do Tribunal de Contas do Estado. Você vai lá defender os interesses, os direitos dos municípios, que são eles que são os principais clientes da Copasa. A Copasa não atende o Estado, atende ao município, aos moradores desses municípios, né? Provavelmente, quando esse programa for ao ar, você já terá tido essa reunião com o Tribunal de Contas. Mas o que me chama muita atenção, você às vezes se coloca como pré-candidato a governador também, é que todos falam, por exemplo, defende saúde, segurança, educação, mas ninguém fala da questão do abastecimento e saneamento básico. Minas Gerais tem mais de 3 milhões de pessoas que não têm água tratada, outros 10 milhões não têm saneamento básico. Como é que é essa situação para governar um estado dessa dimensão continental que é Minas Gerais, 853 municípios, dos quais a maioria, boa parte, não tem serviços nem da Copasa, nem serviços terceirizados. Como lidar com essa situação? Sem a Copasa, vai piorar essa situação? Orion, você falou tudo. Exatamente pela água ser vital, literalmente, para a população, e está muito ligada também à questão da saúde pública, quando a gente fala em saneamento básico, é que o momento que nós estamos vivendo, ele é decisivo. E a AMM tem feito esse trabalho de conversar com cada prefeito e cada prefeita, dizendo, atenção, pegue o seu contrato, destrinche o seu contrato, pegue tudo que você tem de demanda no seu município, porque a hora é agora de dizer, eu não vou assinar a renovação com Copasa. Porque o que o governo de Minas quer e o que a Copasa quer? Vender a empresa pelo maior preço possível. E para vender a empresa pelo maior preço possível, os municípios têm que assinar a renovação para a Copasa chegar na concessão, na licitação e falar, não, olha aqui, eu tenho tantos municípios com contrato assinado. Então nós temos esse poder na mão de dizer, não, eu só assino se fizer isso para o meu município. É muito sensível, como você falou. A gente não pode tratar dessa questão da Copasa no estado que mais tem municípios no Brasil, e a maioria deles pequenos, e falar, vamos vender a empresa e depois a gente vai ajustando. O prejuízo pode ser enorme, já que a grande maioria das cidades não é atrativa para uma empresa particular. Hoje o que a gente tem é Belo Horizonte, Patos de Minas, cidades médias para cima, 100 mil habitantes para cima, é que sustentam o serviço nas cidades menores. Tem um nome bonito para isso, subsídio cruzado. Mas o que é o subsídio cruzado? O lucro dos grandes contratos paga o serviço nas cidades menores. É preciso garantir que isso vá acontecer. Porque se um município como Arapuá, Rio Casca, cidades menores, se ele quiser fazer a sua própria licitação, falar, não, eu não quero saber de Copasa, nem dessa nova empresa que vai comprar, eu vou fazer a minha própria licitação. Não vai aparecer ninguém, porque dá prejuízo, não é interessante. Então tem que estruturar blocos regionais, ou tem que fazer essa situação do lucro das cidades maiores, pagar pelo serviço nas cidades menores. A modelagem ela tem que ser muito robusta, muito bem feita. E o que a gente percebe é que o projeto de lei enviado para a Assembleia, ele foi um projeto assim, muito curto, muito resumido. Uma página só, né? Uma página só. Então, agora é a hora de discutir a modelagem.
Muita gente fala assim, mas tinha que ter evitado a privatização. Gente, dos 77 deputados estaduais, mais de 50 votaram a favor. Me parece uma situação ali já consolidada. Tem muita gente que não gosta do serviço da Copasa. No meu município mesmo, se eu defender lá a Copasa, eu apanho pra caramba. A votação na Assembleia, acredito que ela represente muito também o serviço que a empresa está prestando. Existe um clima quase que de guerra em alguns municípios. A Copasa tem que tirar, tem que acabar, tem que... E a gente que tem a responsabilidade de administrar e de representar também os prefeitos, os municípios, a gente tem que ter equilíbrio nessa situação. Veja só, em Patos de Minas, eu trabalhei para tirar a Copasa de lá e colocar uma nova empresa. O meu município tem o porte necessário para ter uma licitação que seja atrativa para empresas particulares. Nós temos 170 mil habitantes. Eu levei essa situação até onde pude, até o presidente da Copasa me chamar e falar: o que está escrito na sua proposta aí de licitação, no seu modelo de licitação? Eu falei: está escrito que eu quero baixar a conta em 15%, tudo com base em estudos, em cálculos. É possível baixar em 15% a tarifa. Eu quero ampliar a captação e distribuição de água, eu quero ampliar a estação de tratamento de esgoto, eu quero trocar 90 quilômetros de tubulação de amianto, que quando o caminhão pesado passa, quando faz calor, faz frio, aquilo rompe. O amianto é de 50 anos atrás. Aí rompe uma adutora, e isso é que causa a falta de água nos bairros que estão para frente daquele ponto, né? Eu quero fazer tudo isso. E o presidente, na época, falou: não, nós podemos fazer isso, sem renovar o contrato. Não faça a licitação, não, vamos corrigir aqui. Então, ainda que eu tenha raiva da Copasa, eu medi ali, como se diz no interior, a água com o fubá. Falei: se eu for fazer uma licitação, pode entrar uma empresa pior. Se eu for fazer uma licitação, a Copasa pode conseguir na justiça ficar arrastando isso toda a vida. Aqui eu consigo um benefício imediato para a população. Baixar a conta em 15%, garantir todas essas obras. Um pouco ali contrariado, eu falei: não, acho que é um grande avanço, nós vamos fazer isso. É o que todos os prefeitos agora vão ter a oportunidade de fazer, porque a lei federal dá essa prerrogativa. Então a gente não pode entrar nessa dividida com o pé mole, como se diz. Nós temos que ser firme, né? O prefeito, a prefeita não pode assinar isso de queda natural, não. Ele tem que analisar esses detalhes. Muito bem. Falcão, Ivan, Eduardo, nós estamos assim, encerrando nosso primeiro bloco com 30 minutos de entrevista já. Então, pedir à nossa audiência e a todos vocês aí, a gente vai fazer um breve intervalo e volta em seguida para discutir mais problemas aí da administração pública municipal e também os problemas do estado de Minas Gerais. A gente volta em instantes. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim!
Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas. Hoje recebendo aqui o presidente da Associação Mineira de Municípios, a AMM, Luiz Eduardo Falcão, que também é prefeito de Patos de Minas. Estamos entrevistando ele para me ajudar nessa função aqui. Eu conto com o apoio do Ivan, do vice, da presidente da AP Minas, e com o Eduardo Amorim, do Sindicemp. Vou abrir então esse segundo bloco com a pergunta do Ivan, por favor. Bom, prefeito, a AMM ela é, digamos, a maior associação de municípios fora a confederação, a maior é a AMM, até porque Minas é o estado com mais municípios. Como bem pontuado aqui, os municípios têm um problema muito grave, um problema até constitucional, onde eles são os entes públicos com menos recursos, mas com mais obrigações, ou talvez as obrigações mais importantes, que são a saúde básica, educação básica, e muitas vezes, em muitos municípios, que são mais robustos, como é o caso do município do senhor, os municípios, inclusive, têm que atender demandas que são dos estados. Por exemplo, o ensino médio, que constitucionalmente é mais para o estado, mas os municípios acabam atendendo. E tudo isso a gente precisa de dinheiro para fazer, né? Não tem jeito, não tem milagre. Precisa de dinheiro, o dinheiro vem dos tributos, dos impostos, e a gente está caminhando aí em breve, cada vez mais uma fase de transição para reforma tributária. Hoje os municípios têm esse problema, entra pouco dinheiro e aumentam as obrigações, são muitas obrigações. Na visão da AMM, a reforma tributária ela pode melhorar esse cenário, ela vai piorar esse cenário, qual que é, ou melhorar para alguns, piorar para outros, qual que é a posição da AMM em relação aos municípios mineiros? Ainda não existe um consenso em relação a isso. Afinal de contas, a própria votação da reforma tributária, quem acompanhou isso de perto vai se lembrar que a proposta foi alterada ali na última hora. Muita gente questionou, mas peraí, isso aí mudou, não deu nem tempo dos deputados analisarem, né, do Congresso analisar. E o que a gente percebe é que a reforma tributária ela ainda vai ter várias alterações ali, né? Tem muita coisa que vai ser prejudicial, sim, para os municípios. Nós estamos vivendo já algo agora que, embora não seja exatamente ligado à reforma tributária, mas a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, que é ótimo para todo mundo, né? Mas, novamente, cai o problema só para o município, né? Você tem ali uma perda de arrecadação e é muito antipopular discutir isso, né? Quem está nos assistindo, às vezes, já vai se precipitar e dizer, mas então os municípios, né? O presidente da Associação Mineira de Municípios está contra a isenção. Não, estou a favor. Quanto menos impostos a população pagar, melhor. O que a gente não pode é perder o equilíbrio, que já não existe, né, entre União, Estado e município, que são 3 entes federativos que são igualmente importantes. Aliás, eu acho que o município é mais importante, porque as pessoas estão indo no município. E o drama, né, entre aspas, do prefeito, da prefeita, é que o cidadão está cobrando ali cara a cara. Ele está vendo o tempo todo, ele sabe onde o prefeito mora, ele tem o telefone, e ele pensa equivocadamente que o prefeito tem o recurso para fazer. E se esquece ou não sabe, né, que são apenas 10% que ficam nos municípios. Então, a reforma tributária ela tem o efeito ainda desconhecido, especialmente para os municípios, mas, com certeza, como sempre acontece em Brasília, os municípios não foram os mais atendidos, não. Eu tenho certeza absoluta que a União se protege, os governadores têm um poder maior também de convencimento, né, porque pela posição que ocupam, e os municípios são sempre o patinho feio, né? Nós temos aí uma preocupação muito grande em relação à reforma tributária, e isso vai mudar o eixo de arrecadação em diversos municípios. Tem muitas pessoas que entendem que os municípios maiores vão ser favorecidos e os menores vão ser prejudicados, mais ainda, né, do que já são. Agora, a reforma tributária, ela traz outros efeitos também, para finalizar a resposta aqui, para o próprio Estado. Na hora que a reforma tributária concluir toda essa transição, né, que começa, me parece, em 2028, vai até 2032, para a questão, por exemplo, de isenção fiscal. Minas Gerais tem conseguido atrair muitos investimentos, de fato, e tem concedido isenções. Quando isso acabar, porque vai ser linear para todos os estados, aí o nosso elemento de competitividade no Brasil, acredito que vai ser a infraestrutura. Portos, aeroportos,
ferrovias, rodovias. E aí a situação de Minas Gerais hoje ela é preocupante para os próximos anos. A gente percebe que o Paraná está plantando, Goiás está plantando, Mato Grosso, São Paulo nem se fala, porque tem uma infraestrutura muito boa. E Minas Gerais hoje investe muito menos nas rodovias do que deveria investir. Estima-se 2 bilhões por ano para manter as rodovias estaduais que nós temos aí, tá? Entre 20 e 25 mil quilômetros de estradas estaduais. E hoje a gente tem cerca de 600 milhões investidos nessas estradas. Em valores atualizados, nós já tivemos no passado 4 bilhões e meio por ano, na época do proacesso, na época dos investimentos. Então, a preocupação é com a Minas Gerais que nós teremos daqui a 10 anos. Eu me preocupo com os investimentos que nós poderemos não só perder, deixar de ganhar, digamos assim, perder a condição de atratividade, mas até perder aquilo que já foi conquistado e que hoje está sendo mantido às custas da isenção fiscal. Essa guerra fiscal ela vai acabar quando a reforma tributária for colocada em prática. Então ela vai prejudicar, mais do que os municípios, vai prejudicar o estado de Minas Gerais todo, não tem dúvida nenhuma disso, se a gente não correr com a questão da infraestrutura. Ferrovias, rodovias, que é o único modal desenvolvido que a gente tem não só em Minas Gerais, mas no Brasil, né? É um país essencialmente de rodovias, né? As ferrovias ainda muito, muito tímidas. E então é um plano de futuro, que a gente sempre está debatendo isso, né? Minas precisa de projeto de futuro. Não dá para a gente ficar só falando, 2 governos atrás, 3 governos atrás, foi feito isso, a dívida foi contraída. É tudo verdade, a gente também acha que não pode voltar esse passado. Mas se a gente ficar só colocando a culpa, só brigando com o partido X ou Y, e não trabalhar e planejar e colocar em prática o futuro de Minas Gerais, nós vamos perder muito em competitividade aí, já quase no curto para médio prazo. Grande desafio, né, Eduardo? Sua pergunta, por favor. Minha pergunta Minas, na época eu acompanhei na Assembleia, na audiência pública, Minas tinha um crédito de 135 bilhões da Lei Candir, né, junto com outros estados, mas Minas era disparado maior. Aquela isenção dos produtos de exportação, exatamente. Mineração. Foi criado um subsídio por estado para que isentasse, né, minério e outras coisas. Presidente Falcão... Mais um caso onde os municípios foram frontalmente prejudicados. Isso eu disse... No dia eu falei, gente, como é que pode Minas não fazer um encontro de contas, ainda que não se chegue no valor total, Ivan, mas aquele momento me marcou muito, era uma audiência pública, eu disse assim, como é que se abre mão de 130 bi para pegar, não me lembro se era 15 ou era 5, era uma coisa assim. 8, né? Desculpa. Em tantos anos, né? Em tantos anos. E esses 8 já evaporaram. Com tanta coisa para se fazer, com a maior malha ferroviária. Ferroviária não, o modal nosso, infelizmente, não é ferroviário, deveria ter. A gente usa trem para todo lado, né? Trem que eu falo no linguajar. Então, nós deveríamos ter um modelo todo, principalmente de transporte de cargas. Mas vamos voltar ao tema da Lei Candir. Esses recursos, eles simplesmente seriam fantásticos para os municípios. O Estado não ficaria estrangulado pagando juros, né, da dívida, e uma dívida que, segundo Maria Lúcia Fatorelli e outras auditorias, já foi paga várias vezes, né? Então, é isso que a gente precisa buscar, e eu tenho certeza que o senhor à frente da AMN tem essa sensibilidade, né? Porque isso atinge os municípios e atinge a população como um todo. Atinge diretamente os municípios. E aqui é preciso trazer um breve histórico. Minas Gerais, o governo de Minas aceitou 8 bilhões nessa negociação, nessa questão da Lei Candir. E vale lembrar que o Estado, o governo de Minas, tinha recusado 16 bi, sim, considerando que era pouco. Como é que a gente aceita 8 bilhões? Nós perdemos uma grande oportunidade de trazer um maior equilíbrio para as contas de Minas Gerais, portanto, para os municípios, portanto, para a população de Minas. Muita gente defende isso. Fala, espera aí, se o Estado deve ao governo federal tantos bilhões, tem que pegar essa situação da Lei Candir e cruzar
fazer um encontro de contas, como você falou. Isso tem que ser melhor negociado e talvez tenha prejudicado muito essa relação conflituosa entre governo federal e governo do Estado. Aqui, sem entrar em questões partidárias, eu sempre defendi o seguinte: você tem briga partidária durante a campanha. É natural que eu tenha a minha ideologia, você tenha a sua, eu tenha o meu partido, ele tenha o dele, mas na hora que começa o mandato, tem uma coisa que se chama interesse público. Você tem obrigação de dialogar com qualquer governo, com qualquer partido, para resolver problema da população. Por exemplo, eu nunca votei no PT. Eu não votei no presidente Lula. Eu fiz campanha para outro candidato. Mas eu tenho que ir lá no governo federal, já que 70% dos recursos estão lá no governo federal, eu tenho que ir lá respeitosamente, institucionalmente, e pedir recurso para os hospitais de Patos de Minas, para pavimentar mais estradas em Patos de Minas, para apresentar mais projetos de drenagem para o município. E esse trabalho precisa ser feito. A população votou em mim para resolver problema, não votou em mim para brigar por causa de partido. A mesma coisa vale para o presidente da República, para o governador do estado, para qualquer deputado, senador. Então, eu acho que isso prejudicou nos últimos anos. Ao mesmo tempo em que talvez, quando o presidente era Bolsonaro e o governador já era Romeu Zema, talvez a gente tenha perdido a oportunidade de acelerar mais esse tipo de tratativa. Talvez esse tipo de situação que está acontecendo só agora, talvez isso já pudesse ter acontecido 5, 6 anos atrás, e a gente pudesse estar mais adiantado nessa história e com maior fôlego financeiro para o Estado. O Propag que está sendo proposto e aprovado agora, ele não era possível com outro governo, por exemplo? E aqui, inclusive, a gente tem que reconhecer o papel da Assembleia Legislativa de Minas, o papel, inclusive, do senador Rodrigo Pacheco, em quem eu também não votei, né, não sou do partido dele nem nada, mas trouxe a solução. E eu espero que a gente tenha essa maturidade de, independente de partido, independente de ideologia, trabalhar para Minas Gerais. Porque é aqui que nós vivemos, nossos filhos vivemos, netos, enfim, todos nós vivemos aqui. Fogão, você fala de maturidade política, fala de identidade política. Sobre essa questão que o Eduardo colocou do encontro de contas, não faltou um certo protagonismo de Minas, um posicionamento político, de unidade política? A gente não vê isso em Minas Gerais. Como resgatar a importância de Minas em Brasília, uma bancada federal, o Senado federal, quer dizer, os deputados estaduais, não deveria ter uma convergência, uma união política entre esses segmentos, esses agentes, para defender esses interesses de Minas lá em Brasília, nessa hora, por exemplo, da questão da Lei Candir, da dívida de Minas Gerais? Orion, você dificultou a minha resposta, porque você já disse tudo. É exatamente isso que falta. Minas Gerais é um estado de vanguarda, ou seja, nós sempre nos notabilizamos, Minas sempre foi destaque pela construção política, pela referência que a gente teve através de figuras como Juscelino Kubitschek, Itamar Franco. Minas é um estado de diálogo que constrói soluções, que propõe, que une o Brasil e que sempre teve grandes presidentes da República, né, que sempre foi um estado de soluções. Não à toa somos o segundo estado da federação e nós temos essa responsabilidade da qual nós não podemos fugir. E a gente conversava, inclusive, antes, né, de começar a entrevista. Minas tem 3 senadores, tem a bancada federal e é preciso ter essa convergência. Governador, bancada federal dos deputados federais, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa e senadores. Não é cada um por si, não, gente. É todos por Minas Gerais. E nós temos grandes temas para debater. Lei Candir, a dívida do Estado com a União, agora a solução do Propag. Enfim, isso se resolve trazendo a melhor proposta, a melhor discussão, dentro daquela perspectiva de a melhor ideia não é a sua nem a minha, mas aquela que nós vamos construir juntos aqui. Isso é política, isso é diálogo, isso é construção de soluções para o Estado de Minas Gerais. Então, tem se perdido, sim, essa característica nos últimos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade dos políticos que hoje nos representam, mas está faltando essa união, está faltando essa ligação, esse senso de pertencimento e de responsabilidade, né, de discutir os temas em grupo e vestir essa camisa do nosso time que se chama Minas Gerais. Colocar aqui o triângulo, né, no peito e falar, nós estamos aqui nesse mesmo time, gente. Vamos defender o time e vamos remar para o mesmo lado. Muito bem. Ivan, por favor. Bom, prefeito,
senhor, como bem disse, foi reeleito com uma altíssima votação, 85% dos votos eleito, e uma altíssima aprovação, 90% de aprovação. E quem faz um bom trabalho, naturalmente, é instado a outras posições, as pessoas acabam pedindo. Então, eu queria saber do senhor como é que está a sua movimentação para 2026, janela partidária, o senhor é pré-candidato a governador, um outro cargo em Minas, que representa o Estado de Minas Gerais em Brasília, até para defender a pauta municipalista, temos eleição do Senado, enfim. A gente tem diversos cargos em disputa de interesse do povo mineiro, dos municípios mineiros. E o senhor, como o maior representante hoje dos municípios mineiros, resultado do seu ótimo trabalho frente à Prefeitura de Patos de Minas, é natural que as pessoas desejem que o senhor dê passos não maiores, porque ser prefeito de Minas é uma grande missão, como a gente bem disse, onde as pessoas vivem. Então é a missão mais importante. Mas outros passos que possam contribuir tanto quanto até mais, como o senhor contribuiu hoje para o município de Patos de Minas e para os municípios mineiros. Então eu queria saber do senhor como é que estão essas movimentações da janela partidária, quais são as intenções do senhor? Bom, independente de candidatura, o que é preciso construir em Minas Gerais é um projeto de futuro, como eu já falei aqui, e eu vou participar dessa construção. Quem estiver pensando no futuro de Minas Gerais vai ter em mim um parceiro para que a gente possa discutir, elaborar, trabalhar em ideias, em propostas e para que isso seja colocado em prática. Essa questão de candidatura, eu acredito muito mais naquilo que surge naturalmente, como surgiu a nossa candidatura lá em Patos de Minas. Lá, a primeira eleição que eu concorri na minha vida, né? Eu não venho de família política, nunca tinha concorrido a nenhum cargo antes. E eu não falei, eu sou o candidato, tem que ser a minha pessoa, já está resolvido. Isso, em política, é construído em grupo, né? Nós tínhamos, inclusive, uma ideia de lançar uma outra pessoa lá em Patos, que é um amigo nosso, mas o pessoal começou, não, você que tem que ir, você tem que ir, foi indo. Quando eu vi, eu já estava disputando a eleição. Acho que o que surge naturalmente é o que realmente vai ter força. E uma candidatura ao governo do Estado, ela tem uma série de nuances, aí, eu diria, né? Uma série de particularidades, né? A eleição para governador e para senador, por exemplo, é decidida muito mais em Brasília do que aqui, no grande jogo partidário, onde você faz um acordo de última hora e às vezes até retiram uma candidatura que era pretendida. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais em 2018. A gente tinha os pré-candidatos Pimentel, a reeleição, o Antônio Anastasia, tinha o Márcio Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte, tinha o Rodrigo Pacheco, tinha o Romeu Zema, dentre outros. Na última hora, o Márcio Lacerda foi retirado da disputa por um acordo nacional partidário. E eu entendo, inclusive, que ele poderia ter grandes chances ali naquele momento, porque aquela situação do nem PT, nem PSDB, ela ia fatalmente ocorrer, e as pessoas voltariam os olhos para um prefeito de Belo Horizonte, que tinha sido, né, bem avaliado, ou o próprio Pacheco, que naquele momento... Só que os dois saíram da disputa, né? Então tem um jogo aí partidário que é muito pesado. O cenário que a gente tem hoje para o governo de Minas, eu acredito que ele ainda vai mudar muito nos próximos dias e meses, até que as candidaturas sejam efetivamente confirmadas. E a AMM vai participar desse processo, vai contribuir, e eu, eventualmente, estarei também participando. Se for candidato, eu tenho que renunciar à Prefeitura de Patos e renunciar também à presidência da Associação Mineira de Municípios, algo que eu não descarto. E a gente tem conversado com vários partidos, tem conversado com pré-candidatos, com pessoas que estão participando desse debate, né? Dos partidos também, conversei com presidentes nacionais dos principais partidos do Brasil para entender quais são os seus projetos para Minas Gerais e também para o Brasil, porque partido político não é brincadeira, a gente tem que estar no partido onde haja a maior convergência com aquilo em que se acredita. A verdade é que isso hoje não está fácil, né? Tá difícil. Mas
nós poderemos sim ter novidades aí nesses próximos meses, né? Diria que até março. Então, Eduardo, você quer saber de mais alguma novidade? Está na hora. Eu quero voltar num tema interessante e que nos preocupa, que são rodovias federais que cruzam Minas, né? E também as rodovias estaduais. Nós temos a maior malha viária, eu havia falado, e tem uma malha federal imensa, né? E eu queria que o senhor nos apresentasse o quadro atual dessas rodovias, já que o senhor viu com bons olhos e vê com bons olhos concessões bem feitas. Nós vimos exemplos de concessões terríveis, como a 040, meu Deus, trocou várias vezes eu lembro dessa 040, você não lembra? Tem 30 anos que a gente está vendo a 040 ali, não duplica e tal, de Brasília nem se fala. Então, qual a posição, né, do senhor com relação a tanto as federais quanto as estaduais, né? O modelo que o senhor defende, o que está funcionando e o que não está funcionando? Bom, em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem um exemplo de concessões bem feitas. Vários exemplos, né? São rodovias que são duplicadas e que têm um valor justo de pedágio, e mais do que isso. Existem vários estudos que mostram que os municípios que são cortados por rodovias duplicadas se desenvolvem muito acima em relação aos outros. Então, isso é fato. A gente não precisa trazer aqui, eu sou contra pedágio, eu sou a favor. É claro que todos nós gostaríamos que o IPVA que a gente paga, os impostos que a gente paga já fosse suficiente para duplicar tudo. Muita gente diz isso, né? Mas eu já pago IPVA, então eu sou contra pedágio. Infelizmente, a gente vive no Brasil. E no Brasil, nós não temos o cenário ideal. Nós temos burocracia, nós temos eventualmente corrupção. Aliás, eu sou muito feliz de viver no Brasil, mas o que eu quero dizer é assim, que infelizmente no Brasil a gente tem as nossas desilusões, né? Eu estou citando exemplos de sucesso de concessões. Estado de São Paulo. Agora, o que a gente não pode permitir são concessões que violam o interesse público. Aí eu vou falar da região onde eu vivo, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E sou usuário das estradas e ouço todos os dias pessoas, converso com muitas pessoas que são revoltadas com um pedágio de R$14, que é um dos mais caros do Brasil, sem nenhum palmo de duplicação, nenhum palmo de terceira faixa, e até o tapa-buraco não se consegue fazer a contento. Por que isso está acontecendo? É preciso destrinchar o que está acontecendo. O Estado, o governo de Minas, ele tem hoje um modelo com um negócio que chama bônus de outorga, que é nada mais do que o Estado quer arrancar dinheiro de uma concessão. E a população que está pagando o pedágio de R$14 está bancando esse dinheiro. O que é? O Estado faz um modelo de privatização para aquela rodovia e, em vez de fazer melhorias mais rápido na rodovia, em vez de ter um pedágio mais barato, o Estado coloca lá na modelagem assim, você vai ganhar essa licitação e você tem que depositar aqui para o governo R$300 milhões, R$400 milhões, para o Estado fazer uma outra coisa que ele julga interessante. Não entra na minha cabeça que o governo de Minas não perceba o desgaste que ele está tendo onde ele faz isso, né? Porque seria muito melhor... Seria muito melhor um pedágio mais barato e com melhorias mais no curto prazo, né? E o que está acontecendo é o contrário. O governo está querendo levantar recurso nas costas do cidadão que está pagando um dos pedágios mais caros do Brasil. E em alguns casos, como é o lá da BR-365, da minha região, o mais absurdo de tudo é que é rodovia federal, o governo federal nem autorizou o Estado, nem passou essa rodovia para o Estado, e mais absurdo ainda, o governo federal tem projeto pronto, aprovado, por exemplo, de duplicação total entre Patos de Minas e Patrocínio, colocou recurso no orçamento para fazer isso e a obra só não saiu porque o governo de Minas não entregou o licenciamento ambiental. E agora demonstra essa vontade toda de colocar o pedágio lá para poder levantar esse bônus de outorga aí de centenas de milhões de reais. Então isso é maléfico para a população, não é observado o interesse público. Eu sou defensor de concessões bem feitas, mas isso que está sendo feito aí
e que está sendo replicado em outros lugares, como no sul de Minas, a gente não pode concordar. É um caso de atropelamento em rodovia federal, né? Falcão, nós estamos chegando na reta final da nossa entrevista e chegamos aqui ao momento das considerações finais. Eu pedi então ao Ivan e Eduardo que façam suas considerações e que você responda a todos nas suas considerações finais. Eu deixo já uma provocação para você a respeito da questão da polarização. Você acha que ela vai pautar as eleições deste ano? Tem muita gente que se guia por isso aí e se sustenta dessa forma. Ou o eleitor vai cobrar de quem faz, aquele que vai querer aquele que faz, o que já fez, que pode fazer. Ivan, a sua consideração. Bom, obrigado, Eduardo, obrigado, Orion, pela conversa, obrigado, Falcão, pela conversa, pelas respostas, muito conhecimento técnico e conhecimento de município, conhecimento político, foi uma aula aqui pra gente, um prazer estar aqui. Bom, como consideração final, o Orion deixou já a provocação política, eu queria primeiro desejar uma ótima sorte nos projetos futuros. Espero que o senhor continue no cenário político em outros âmbitos, não só no âmbito de Patos, cidade com a qual eu gosto muito, mas que possa expandir a sua influência além da AMM, além de Patos, para outros âmbitos que possa contribuir com o povo mineiro e com os municípios de Minas Gerais. Prefeito, eu queria, depois, nas suas considerações finais, que o senhor citou uma questão importante do LED, da iluminação, e eu fui procurador de município, não sei, procurador do estado, e na época eu tive a oportunidade de pesquisar muitos dados, e a iluminação tem um fator relevantíssimo de relação com a segurança pública. Poucas pessoas sabem disso, acham, mas segurança pública é só dos estados. Não. O município ele pode ajudar, e muito, na segurança pública. E essa questão da iluminação é essencial. Queria saber se o senhor, como foi esse projeto, falasse um pouco dessa questão e também da economia de energia, que é importante pra caramba. Bom, é isso. Foi um ótimo papo. Ia dar uma boa noite, mas não pode, né? A gente não sabe o horário que vai passar, perdão. Então é isso, até mais. Eduardo, por favor, sua consideração final. Bom, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui. Prefeito Falcão, presidente Falcão, procurador Ivan. Os assuntos aqui foram temas extremamente importantes para toda a população e para o povo mineiro. Olha só, nós tratamos de servidores, nós tratamos do povo em geral, nós tratamos de projetos de interesse e nós tratamos de um tema que o Falcão falou, que demonstra grandeza moral. O que é isso? Estar acima de ideologias quando você está ali naquele cargo, no pandeiro. Isso é grandeza moral e é preciso que se haja também isso, Orion, que a gente precisa bancadas fortes, unindo, ainda que sejam de lados opostos, mas em prol do Estado de Minas Gerais, né? Então, eu fico muito feliz de estar discutindo esses temas. Um outro tema também que nós não falamos aqui, mas eu queria ouvir um pouco o prefeito Falcão, sobre a questão da segurança pública em Minas também, como o senhor vê. Acho que esse tema foi um dos únicos que a gente não abordou, e é um tema de suma importância. Inclusive, tem projetos de olho vivo que são fantásticos no combate à criminalidade. É um projeto quase que municipal, né? Nem estadual, impressionante. Né? O Orion, ele detecta, por exemplo, o sujeito pegou uma moto, ele vai cruzando várias câmeras, eu vi isso. A cor da moto, a placa. Tudo, o casaco do caboclo, né, como dizem em Minas, no interior, e acha. E isso traz uma sensação pro munícipe, né, para a população, de que está bem acolhida, que está segura. Isso é fantástico. Eu queria ver se... Falcão, é possível 3 minutos? 1 minuto para cada consideração final? Vamos lá? Desafio para você. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade, Orion, Eduardo, Ivan. O Ivan citou aqui a questão da iluminação pública, que é justamente isso. Primeiramente, a gente se preocupa com a economia de milhões de reais que nós estamos tendo lá em Patos, né, com a iluminação pública, mas a segurança pública está diretamente ligada à iluminação. Iluminação de LED, você povoar os espaços públicos, as praças, as áreas verdes, os parques, já que tem iluminação, que ele vai ser utilizado pela população, e aonde está bem iluminado, o meliante ele não vai fazer nada errado ali, ele vai para outro lugar. Então é justamente isso, é uma política pública muito assertiva. Sobre o que o Eduardo citou, sobre a segurança pública em Minas Gerais, é um dos pontos de indignação que a gente tem nas prefeituras,
E em muitos lugares hoje em Minas Gerais, eu acredito que no geral, quem está bancando boa parte das atividades da segurança pública são os municípios. Pagando aluguel de delegacia, construindo delegacia, cedendo funcionário, pagando conta de água, luz, telefone, e fazendo repasse de verbas. Combustível, repasse de verba. Combustível, troca de pneu. E mais do que isso, é muito comum que os CONCEPs, os Conselhos de Segurança Pública, o Sindicato Rural, empresas, doem viatura para a polícia e até paguem funcionários. Isso acontece na minha cidade. O Sindicato Rural, essa semana, os produtores rurais doaram uma caminhonete cabine dupla para a polícia, porque eles não conseguem através do governo do estado. Então, basicamente, virou quase que um serviço que tem que ser contratado pelo município. Se o município não banca, invariavelmente você não vai ter. Além da questão salarial, que existe uma defasagem já de alguns anos, e a gente sabe muito bem disso, e falta investimento em equipamentos adequados, o efetivo é muito defasado das forças de segurança, essa é uma realidade hoje, e apesar de tudo isso, a despeito disso tudo, as polícias, o Corpo de Bombeiros continua sendo orgulho para Minas Gerais, né? Com base no seu esforço, na sua vocação. E eu agradeço, Orion, pela oportunidade. Debater Minas Gerais, o interior, a realidade dos municípios é sempre uma satisfação para nós, né? A gente tem feito um trabalho aí de forma muito dedicada, né, para levar essa realidade, o que é um pequeno município, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, junto à imprensa, debater essas situações para que a população, o que é a política? Participar. Nós vivemos em sociedade, né? A política não pode ser um assunto só de político, não. Os nossos patrões, né, as pessoas que estão pagando os impostos, eles têm que saber o que está acontecendo até para poder cobrar, contribuir, sugerir. E o poder está na mão dessas pessoas todas que estão nos assistindo. Muito bem, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Bom, quero agradecer então ao Luiz Eduardo Falcão, que é o presidente da MM, prefeito reeleito de Patos de Minas. Obrigado pela entrevista, volte sempre. Agradecer também aos nossos parceiros aqui, o Ivan e o Eduardo. Obrigado pela parceria. Também às outras entidades que integram esse projeto. Um agradecimento especial à AMIRT, ao presidente Mairink, à Lília, Lívia, toda a equipe aí, Suelen, Hanna e Nayara. E também agradecer à TV Banqueta, que é nosso parceiro também de exibição aqui. E agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Você pode ver e rever a entrevista em nossos canais, no YouTube e nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.